Momento da palavra então, estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Daniel, mas também lembrando, semana de jejum, você que puder, esteja jejuando, esteja orando, e domingo de manhã vamos estar aqui na parte da manhã, entregando o nosso jejum para o Senhor, buscando mais a presença dEle. O Senhor tem sido bom para nós, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Ele tem suprido todas as nossas necessidades, mas também nós devemos buscar a presença dEle. Não devemos esquecer de estar buscando a presença dEle. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, queria falar um pouquinho sobre oração nessa manhã. A oração é uma das almas muito importantes na nossa vida. A oração, Jesus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu virei e sararei a sua terra. Então, a oração é muito importante, meus irmãos. A gente se alegra, a gente curte muitas coisas assim em questão da vida cristã, muitas coisas também que Deus tem nos dado, mas também nós devemos orar. Orar é falar com Deus, é buscar a presença dEle. E no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, eu gosto muito desta passagem aqui, onde o título da minha Bíblia diz: Daniel é consolado. Daniel é consolado. O que eu entendo aqui, queridos? Que a oração também, ela nos consola, ela nos conforta. E isso foi visível aqui na vida de Daniel. O versículo 12 diz assim: então me disse. Quem é que disse? Aqui Daniel estava orando e aparece ali, alguém muito importante, que é a presença de Deus. O Senhor aparece e conforta Daniel. Ele estava orando, ele está passando por um desafio, por um problema. E todos nós passamos por problemas, por desafios, por dificuldade. E aí é o momento de nós orarmos ainda mais. E diz que no versículo 12, eu gosto muito dessa frase. Daniel estava orando, olha só. E chega o Senhor e diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel então está orando, está buscando a presença de Deus, está colocando algo diante de Deus que está inquietando a sua vida, que ele vê que não é legal, que ele vê que Deus não está nesse negócio, sabe? A gente deve orar ainda mais quando a gente vê que Deus não está na situação, que Deus vê que não tem Deus, não é de Deus, e a gente deve orar. Primeira coisa, queridos, é orar. E quando eu oro, quando eu busco a presença de Deus, eu entendo aqui, quando é falado que eu vim por causa das tuas palavras, e por causa foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Essas palavras, elas estavam incluídas na oração de Daniel, que Daniel estava falando, ele estava conversando com Deus, estava orando, colocando diante de Deus a sua necessidade, que ele estava presenciando. Então, queridos, a minha oração, a tua oração, ela atrai Deus para perto de nós. Eu quero atrair Deus para a minha vida, eu quero atrair Deus para dentro da minha casa, eu quero atrair Deus para perto de mim, eu preciso orar. Eu preciso buscar a presença dEle. Eu preciso conversar com Ele. Sabe, a palavra oração é muito profunda. É o conversar com Deus. É abrir a nossa vida para Ele. Eu gosto muito daquele
passagem ali do livro de Mateus, é que nós devemos abrir a porta do nosso quarto, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. E Deus que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. Olha a profundidade de uma vida de oração. Olha a profundidade, olha onde ela nos leva. Olha o grau de intimidade que ela nos leva. Então, a minha oração, ela atrai Deus para perto de mim. Foi isso que aconteceu. Eu vim por causa das tuas palavras, Daniel. Foram ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa dela. Imagina, meu irmão, quando eu estou orando, você está orando, Deus, Ele se levanta e Ele começa a ouvir o que a gente está falando. A própria palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir a nossa oração. Sabe, nós temos que entender, nós temos que compreender ainda mais e buscar ainda mais, né? O grau que tem essa questão, o grau de intensidade que tem a oração, queridos. Ela é uma ferramenta de extrema importância na vida de um cristão. Um cristão que não ora, um cristão que não busca Deus. É muito difícil ele vencer os seus desafios. É muito difícil ele conseguir enfrentar os problemas. E eu gosto muito desse livro de Daniel, porque Daniel estava orando aqui, foram ouvidas as palavras dele, e o Senhor veio por causa das palavras dele, mas isso era um costume na vida de Daniel. Daniel estava acostumado a orar. Sabe, uma das coisas que a gente tem que pedir para o Senhor, que Ele nos ajude, que a gente venha ter essa fome pela oração. Senhor, me dá fome pela uma vida de oração. Senhor, eu quero te buscar, eu quero ter sede de ti, Senhor, eu quero separar momentos contigo. Eu quero separar, Senhor, momentos assim, a sós contigo, Senhor. Eu preciso te conhecer. Eu preciso, Senhor, que tu me ensine como eu devo conduzir a minha vida. E Daniel, queridos, ele era um homem de oração. Diz que em Daniel capítulo 6, versículo 10, olha o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, aqui também Daniel, aqui o momento que Daniel está para ser lançado na cova dos leões. É baixado um decreto, algo ali que vai contra os princípios da vida cristã de Daniel, que vai confrontar a fé de Daniel. E às vezes não são só coisas que vêm confrontar a nossa fé, coisas que vêm confrontar a nossa família, o nosso dia a dia, a nossa vida, coisas que vêm contra nós que a gente vê que vai trazer um prejuízo. A gente tem que orar, queridos. Daniel está passando por isso. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, baixou um decreto, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. O rei baixou o decreto. Daniel entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, Daniel se colocava de joelhos e orava. Mas não termina por aqui. Olha, 3 vezes por dia que ele se colocava de joelhos e orava. E dava graças. A oração não é só pedir, queridos, é agradecer também. Temos vários tipos de oração, aquela oração de guerra, que você vai guerrear contra as trevas, contra o seu inimigo. Mas também tem que ter oração de graça. Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos desafios, porque os desafios, o Senhor me faz crescer. Então, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora olha só que forte, como costumava fazer. A oração era um costume, já fazia parte da vida de Daniel. Era uma prática diária na vida de Daniel. Sabe, às vezes eu me preocupo, querido. Eu fico pensando assim, às vezes eu converso comigo mesmo assim. Senhor, será que tem pessoas que às vezes oram só uma vez por semana?
Será que tem pessoas, Senhor, que oram só quando precisam de Ti? E eu me faço essa pergunta também, às vezes, para mim. Às vezes eu me pergunto também, será que eu não estou orando pouco? Será que eu não estou buscando Deus pouco? Será que eu estou tirando pouco tempo a sós com Deus? Daniel, ele era acostumado a fazer isso. Sabe, às vezes a gente é acostumado a fazer tantas coisas. Eu sou motorista. Eu trabalho, bem dizer, 9, 10 horas dirigindo. Ali no centro de Porto Alegre. Eu tenho um costume, eu já tenho uma prática. Mas será que a minha vida de oração também, eu tenho essa prática de estar orando e buscando a Deus como eu deveria? É a pergunta que a gente se deve fazer. Senhor, será que eu estou te buscando como eu deveria? Será que eu tenho orado, Senhor, como tu quer que eu ore? Então, Daniel era um homem de oração, querido. E Deus, ele quer fazer eu e você pessoas de oração. Ela é uma ferramenta essencial na nossa vida, sabia? Ela é uma ferramenta essencial, querido. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo ensina que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar quer dizer sempre. Não é fácil, né? Mas o apóstolo Paulo diz, orem sem cessar. Interessante que o título dessa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Em cima diz, regozijai-vos sempre. Mas como nós estamos falando de oração nessa manhã, o versículo 17, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, olha, vocês devem orar sem cessar. E sabe qual é o título ali em cima do versículo 12 da minha Bíblia? Diversos preceitos. Quer dizer, regra, prática. Eu tenho que praticar isso aí todo dia. Eu preciso praticar isso todo dia. Eu preciso sair da minha casa já orando, colocando diante de Deus. E se eu não conseguir orar, por algum motivo, esquecer, que eu consigo orar no caminho, em espírito, orando. A Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz, orando em todo o tempo. Então, é uma ferramenta essencial na minha vida. Guarde bem para você isso aqui. Um cristão que não ora pouco, ele vai ver pouco de Deus. Um cristão que ora pouco, ele vai enfrentar os seus desafios com mais dificuldade. Então ela é uma ferramenta essencial na minha vida. É a oração, queridos, ela traz paz para o ambiente onde eu estou, sabia? Tem pessoas às vezes que estão passando, aconteceu o problema, veio a dificuldade no momento aquele ali onde ela está. Daqui a pouco ela esquece de orar. Bate o pavor, bate o desespero e a pessoa esquece de orar. Queridos, a oração ela traz paz para o ambiente onde eu estou, ela gera resultado. 1 Timóteo capítulo 2, eu gosto muito dessa passagem. Também, todas as passagens são lindas, né? Mas tem passagens que marcam a gente, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, olha o que diz o título, a prática da oração por todos os homens. Aqui, quando fala homens, é todas as pessoas. Um só mediador, né? Jesus. Mas olha só, antes de tudo, pois exorto, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, de todas as pessoas. Antes de tudo, antes de eu tomar qualquer decisão, antes de eu agir pela minha razão, antes de eu fazer o que está dando na minha cabeça, eu preciso o quê? Ter essa prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens. Intercessão, querido. Você vê algo de errado acontecendo, você vê algum irmão se prejudicando, você vê alguma pessoa que não vai se dar bem. Intercessão, interceda por ela. Interceda por essa pessoa. Coloque diante de Deus, Senhor, olha só, Senhor. Olha o que pode acontecer com meu irmão, olha o que pode acontecer, Senhor, com meu filho. Né? Um exemplo, interceda. Interceder quer dizer orar, colocar diante de Deus. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas. O apóstolo Paulo aqui está advertindo, está dizendo, olha, antes que vocês façam qualquer coisa, eu exorto, pratiquem as súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos, olha só, para o quê? Agora, olha o resultado quando eu faço isso. Quando eu intercedo, quando eu oro, quando eu coloco diante de Deus, olha o resultado que gera, queridos. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Olha o que a oração é capaz de fazer, queridos. Ela traz paz para o ambiente, aqui, ó, para que vivamos vida tranquila e mansa. Tá ali a situação, fugiu do teu controle, fugiu, tu não sabe o que faz. Faz que nem Daniel, coloca diante dele, coloca diante de Deus, fecha a porta do teu quarto. Jesus mesmo dizia, quando chegava, falava para Jesus, questionava o Jesus. Jesus, ele ia orar, queridos. Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele foi para o Getsemane orar. Ele foi ter comunhão com Deus. Ali veio uma paz de Deus na vida dele. Ali veio um refrigério. Sabe, tem muitas coisas que não desfrutam, tem muitas pessoas que não estão desfrutando às vezes de paz dentro do seu lar, na sua vida, porque falta essa vida de oração. Não estão orando como deveriam, queridos. A oração é algo mais profundo. Então ela traz paz para o ambiente, olha só, para que vivamos vida tranquila e mansa. Quem é que não quer uma vida assim? Em Atos capítulo 12 tem uma história aqui de Pedro que ele estava preso. Ele estava preso, querido. Tinham prendido Pedro. Atos capítulo 12 tinham prendido Pedro. Pedro não tinha feito nada, só estava falando de Jesus. Como o cristão é perseguido, querido. O cristão é perseguido e às vezes tu pergunta por quê? Por quê? Porque tu está falando de Jesus. Porque tu está do lado de Jesus. Jesus diz, né, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E o que nós devemos fazer? Orar. Orar e Jesus vai nos socorrer, vai ser conosco. Atos capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Incessante. Você entrega, Cristo. A oração não tira férias. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Olha o estado de Pedro. E sentinelas e a porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Caíram por quê? Por causa da oração incessante da igreja. Incessante. Então, queridos, nós queremos orar nessa manhã. Nós queremos orar. Daniel capítulo 10, versículo 13. Olha só. Eu encerro com esse versículo. Mas o príncipe. Primeiro o Senhor diz, né, através do anjo, eu vim por causa das tuas palavras. Foram ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer uma coisa, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está te ouvindo. Deus vai te atender. Agora é no tempo dele. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, versículo 13. Daniel estava orando, buscando a Deus. E Deus disse, olha, eu ouvi as tuas palavras, Daniel. E eu vim por causa delas. Então foi ouvida a oração de Daniel.
Mas olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu por 21 dias. Houve uma resistência na oração de Daniel. Não é um oba-oba, queridos, mas eu preciso orar. Não é tão fácil não, mas eu preciso orar. Preciso buscar Deus. Às vezes, tu acha, puxa, eu orei e não aconteceu nada. Queridos, há uma luta espiritual que vai ser vencida pela oração. Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 21 dias foi resistida a oração de Daniel. Mas o Senhor veio a favor dele e deu a vitória para Daniel. Então eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Quero orar por ti. Não desanime, continue orando, continue buscando a Deus. Continue orando sem cessar. Continue buscando forças em Deus. Então nós vamos orar nessa manhã, querido. Eu gosto muito desta frase. Daniel, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa dela. A minha oração, ela traz Deus para perto de mim. Ela traz Deus para pertinho de mim, querido. Ela traz Deus para perto de ti. Quero te abençoar, orar pela tua vida nessa manhã. Queremos orar então pela Núbia, que vai fazer um procedimento cirúrgico. Daqui a pouco o diabo pode estar ali colocando dúvida. Ele coloca a dúvida em nós. Medo, pânico. Vamos orar pela nossa irmã, orar pela família do irmão Mário. Estamos aqui, o Nelson está conosco nessa manhã. A Deus em primeiro lugar ele coloca. A Laci Santos coloca bom dia, pastor, que Deus abençoe. Bom dia, Laci. Pessoal entrando, Léo, paz, pastor André, glória a Deus. Amém, Léo, Deus te abençoe. Fernanda Cunha coloca amém. Marileia coloca amém. Alexandre está conosco. Pessoal aqui junto. E é um pessoal que vai orar junto conosco nessa manhã. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia diante de Ti ainda mais nas nossas vidas. Nós nos aproximamos ainda mais diante de Ti pela oração. E nós sabemos, Senhor, quando nos aproximamos diante de Ti através da oração, Tu fala que nem Tu falou para Daniel, que as nossas palavras, nossa oração, ela é ouvida, ela é atendida. Senhor, atende cada pedido aqui nessa manhã. Oramos pela Núbia, oramos pela família do irmão Mário, por todos os pedidos, Senhor, que estão aqui nessa manhã. Nós oramos, intercedemos, nos colocamos na brecha em nome de Jesus. Pedimos o Teu poder, o Teu milagre, o Teu socorro e a Tua cura nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, toca aquele que está em casa, aquele que está desanimado, cansado. Senhor, vem um renovo agora na vida dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã. Vem um renovo na tua vida nessa manhã, meu irmão, minha irmã. A tua casa seja abençoada por Deus agora. Aquilo que tu está buscando, que tu está orando, colocando diante de Deus, nós nos unimos a nossa fé contigo agora, a nossa oração junto com a tua agora. E nós intercedemos pela tua vida. Te abençoamos em nome de Jesus. Deus, toca agora. Toque em nome de Jesus. Pai, nos dá uma fome, uma sede, Pai, pela Tua presença. Senhor, que viemos praticar essa vida de oração. Que viemos, Senhor, a orar ainda mais, Senhor. Desejo de orar e Te buscar. Ter fome e sede pela uma vida de oração, uma vida de comunhão contigo, Pai. Desperte em nós esse desejo. Em nome de Jesus, como Tu despertou um dia na vida de Daniel, que era costume dele, era a prática de Daniel, Senhor, orar. Senhor, nós queremos isso na nossa vida. Nós queremos separar momentos contigo. Queremos, Senhor, separar momentos preciosos contigo. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Toma nossas vidas, dá um dia abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, eu Te abençoo mais uma vez. Abençoa a tua vida, a tua família, a tua casa. Receba de Deus aí onde você está. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela tua vida nessa manhã. Glória a Deus pela tua família, que Deus possa nos abençoar. É o desejo dele nos abençoar esse dia. E que a nossa oração venha gerar o resultado que gerou na vida de Daniel. Que a nossa oração venha atrair Deus ainda mais para perto de nós. Nós precisamos dele, meus irmãos. Nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus, que tu tenha um dia abençoado na presença dele. Em nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe. A